Fala galera, beleza? Vamos comentar aqui uma questão que caiu no concurso do Metrofor, agora no último domingo, que eu considero uma questão que deve ser anulada porque não há resposta possível nas alternativas, tá certo? Vamos entender aqui o que aconteceu com essa questão. A questão foi essa aí, pessoal, ó. Na prova que eu recebi foi a questão 14, tá certo? Então é essa aí, ó. Atente para as orações numeradas no seguinte enunciado. E aí a banca deu duas orações, a oração 1 e a oração 2, e pediu aí o sentido das orações, certo? Eu destaquei somente a oração 1 porque é nela que reside o erro. A oração 1 é essa aqui, ó, que está entre colchetes aqui, ó. Essa oração, certo? Aí a banca diz o seguinte, ó. As orações 1 e 2 apresentadas acima expressam respectivamente, ó, conforme a sequência dada pela banca. Ou seja, essa aqui, ó, é para ser a oração 1 e aqui a 2, certo? Ideias são sentidos, beleza? Então a banca trabalhou aqui os sentidos das orações. Seguinte, pessoal, provavelmente a banca irá dar o gabarito letra B. Por que letra B? Porque a 2 aqui indica finalidade, então a gente já, por exclusão, responderia letra B, ó. O para é uma preposição que indica finalidade, tá certo? Só que antes de finalidade tem aqui, ó, explicação. A banca está dizendo, provavelmente, né, que o sentido da oração 1 é de explicação. Só que ele não é, pessoal. Por que que ele não é, ó? Porque é o seguinte, ó, essa conjunção porque ela pode ter o sentido de causa e pode também ter o sentido de consequência. Depende muito do contexto, certo? Há uma grande divergência a respeito dessa situação aí, da oração introduzida pelo porquê. Pode apresentar um ou outro sentido. Esse caso aí não é pacífico, tá certo? Mas há alguns passos que a gente pode aqui trilhar para diferenciar causa de explicação. E aí vou explicar para vocês pelo menos um passo desse para a gente chegar aqui à ideia de por que a questão ela não possui gabarito, tá certo? Então é a seguinte, ó. Olha só. Você tem aqui o porquê, a conjunção porquê, certo? Ela está introduzindo aqui, ó, essa oração, ó, porque muitas pessoas não puderam entrar no estádio. É o seguinte, pessoal, ó, aqui você tem a oração principal, certo? Peço desculpas. E aqui você tem a oração subordinada, porque muitas pessoas não puderam entrar no estádio. Existe uma coisa no português, pessoal, chamada linha do tempo, certo? Ó, linha do tempo. Vou tá fazendo a linha aqui, ó. Primeiro, o que ocorre é a causa, certo? E segundo, o que ocorre é a consequência. Causa ou fato, tá? Então, na linha do tempo, primeiro ocorre a causa, o fato de algo, e depois ocorre a consequência, beleza? Antes da gente entrar aqui na questão, eu vou te dar só um exemplo simples para você compreender isso aí. Imagina que você está passando na rua e aí você esbarra numa pessoa. Isso é um fato, é uma causa, esbarrar, certo? Isso é um fato. E aí, em seguida, você pede o quê? Desculpas a essa pessoa. Então, você tem aí dois fatos. Primeiro, o fato de esbarrar na pessoa e depois o segundo fato, pedir desculpas. O que ocorre primeiro? É o fato de você esbarrar, que gerou a consequência, pedir desculpas. Beleza? Então, traga essa ideia para essa questão aqui, ó. Peço desculpas porque muitas pessoas não puderam entrar no estádio. Aí eu pergunto, o que é que ocorreu primeiro na linha do tempo aí? Foi a pessoa pedir desculpas ou foi as pessoas não entrarem no estádio? A causa, pessoal, ó, o que ocorreu primeiro aqui na linha do tempo, ó, foi as pessoas não entrarem, ó, entrarem
no estádio, tá? Eu vou deixar só o verbo entrar aqui. Então, isso é a causa, tá? É o primeiro fato que ocorre. E em seguida ocorre o quê? O que é a consequência disso? Ó, a consequência, o pedido de desculpa, correto? Então, ó, primeiro as pessoas não entram no estádio. E esse é o fator chave, essa é a causa que gera a consequência pedir desculpas. Então, primeiro ocorreu o fato, as pessoas não entraram no estádio, e segundo, o pedido de desculpas. E aí, o que é que acontece? Esse porquê aí, ele está iniciando ali, ó, a causa, o fato, o que ocorre primeiro na linha do tempo. E é por isso que aquele porquê ali, pessoal, ele tem sentido de causa, não tem sentido de consequência, não tem sentido de explicação, não tem sentido de concessão, não tem sentido de finalidade. Aquele porquê ali que está introduzindo a segunda oração destacada, só que a primeira oração ali, a oração um, ele tem sentido de causa, porque aquilo ocorre primeiro na linha do tempo. Entende? Então, se esse porquê aqui, ó, ele está introduzindo o que ocorre primeiro na linha do tempo, então essa oração aqui em negrito destacada, ela é a número um, ó. É a causa. Ela tem sentido de causa, pessoal. Causa, certo? Vou apagar isso aqui que escrevi errado. Ó, eu vou deixar só o C. Ela tem sentido de causa, tá certo? Por quê? Porque ela ocorreu primeiro. Então, como não há causa nas alternativas, ó, só há concessão, explicação, consequência e adversidade. Não há causa aqui. Então, não há resposta nas alternativas para essa questão, porque a questão um aqui, ó, essa oração um aqui, destacada, ela tem sentido causal, beleza? Porque ela ocorre primeiro na linha do tempo, tranquilo? Então, em orações que são iniciadas pelo porquê, você tem que levar em consideração essa questão da linha do tempo, o que ocorre primeiro e o que ocorre depois, para depois você definir qual é o sentido da oração ou da conjunção porquê, beleza? Então é por isso que eu estou pedindo a anulação da questão, porque não há gabarito correto nas alternativas, pessoal, beleza? Por essas razões aí que eu expus a vocês. Tranquilo? Então o comentário dessa questão aí é esse, beleza? É isso que eu queria falar para vocês. Então comente aí o que vocês acharam da questão, tranquilo? Tamo junto, até a próxima, valeu!